Uma vez, papais deixar as crianças lá e aí voltam aqui, tá bom? Por causa da limitação do nosso espaço, a gente pede para que os pais não fiquem nas salinhas. Se precisar, os professores vêm chamar aqui, tá certo? As crianças maiores aqui que ficarem, por gentileza, abram suas Bíblias em Gênesis capítulo 11. Gênesis 11, nós vamos hoje focar nos últimos versículos de Gênesis 11. A última mensagem dessa série que estudamos 9 semanas seguidas. Em Gênesis, nós estudamos ali do Gênesis 1 até o 11, né? E olhando o que o Senhor nos ensina sobre criação, sobre a queda, pecado, redenção, pecado de novo e o Senhor guiando a história, né? E hoje nós estamos terminando essa parte aqui de Gênesis 11. Nós já estudamos antes, né, sobre os patriarcas há alguns anos atrás. Então, praticamente passamos por Gênesis inteiro. Se você não era da época ainda aqui na igreja, pode depois procurar lá no YouTube, tem a série dos patriarcas e é a continuação de 12 até 50, né, que nós estudamos, acho que há uns 4 anos atrás, né, pastor, por aí, né? Então, já abordamos aqui na igreja nesses anos Gênesis inteiro, né, assim, esse primeiro livro histórico da palavra de Deus. Pensa comigo, deixa eu só colocar meu tempo aqui para não me perder, beleza. Pensa comigo, nos séculos passados, especialmente ali no século XIX, durante as perigosas expedições no Ártico, muitos navios ficavam presos no gelo por meses, muitas vezes, né? Por conta, o gelo se fechava ali do lado do navio e não tinha muito o que fazer. Os marinheiros cercados por deserto branco, aquele gelo, muitas vezes uma situação monótona, não tinha o que fazer, a única coisa que tinha que esperar era o gelo diminuir para que eles pudessem sair. E eles perdiam, muitas vezes, o sentido e direção. Para manter a esperança, os capitães mais experientes faziam algo curioso. Eles não olhavam apenas para o gelo ao redor, mas eles passavam horas estudando mapas antigos, rotas que ainda não haviam sido abertas, e eles sabiam que, embora o navio estivesse parado, as correntes marítimas por baixo do gelo continuavam movendo a embarcação lentamente em direção ao destino, né? Apesar de ver todo aquele caos ao redor, eles confiavam naquele mapa que os guiava. Se você ler Gênesis capítulo 11, nós temos a sensação de que é como se nós estivéssemos presos nesse gelo aqui, né? Nessa geada gigantesca. Depois do caos de Babel, que nós vimos na semana passada, a narrativa parece esfriar e, de repente, aparece uma lista de nomes e idades aqui do nada. Parece que nada está acontecendo, mas por baixo dessa superfície de nomes, a corrente marítima da fidelidade de Deus, ela está se movendo na história. Deus continua guiando a história. Enquanto o mundo se espalhava em rebelião, Deus estava traçando uma rota silenciosa e precisa. Não estava errando em nada, não estava sendo pego de surpresa. Hoje nós vamos meio que como aqueles marinheiros abrir esse mapa de Gênesis 11 para descobrir que mesmo quando a história parece parada ou monótona, o Deus da promessa, e esse é o tema que vamos estudar, esse Deus da promessa, ele está no controle, movendo cada geração em direção ao Salvador. Talvez o capítulo 11 seja um daqueles que você geralmente passa nessa parte aqui das genealogias e passa por cima rápido, porque parece que não tem muita coisa para ensinar. É aquela parte que a gente está fazendo lá o devocional ou a leitura sequencial e você passa na genealogia, né? Você não lê direito. Mas o capítulo 11, ele é a base e ele faz o capítulo 12, que é mais ativo, tem mais ações, ele faz o capítulo 12 ser mais atrativo ou até mesmo ter uma clareza maior quando nós entendemos o capítulo 11. O capítulo 11, então, é a base para dar sentido ao restante da história, e é o que nós vamos ver aqui. Vamos ler esse trecho de Gênesis 11. Eu vou fazer o seguinte, para que nós ganhemos um pouco de tempo, estou com medo da chuva chegar, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ler os versículos
10 e depois nós vamos lá para o versículo 27, tá certo? Vamos fazer assim. Versículo 10, Gênesis 11, a partir do 10, diz assim: São estas gerações de Sem. Ele tinha 100 anos de idade quando gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. Vamos agora lá para o 27. São estas as gerações de Tera. Tera gerou Abrão, Naor e Arã. E Arã gerou Ló. Arã morreu na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Estando Tera, seu pai, ainda vivo, Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A mulher de Abrão se chamava Sarai, e a mulher de Naor era Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Iscar. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tera tomou Abrão, seu filho, e Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher do seu filho Abrão, e saiu com ele de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram, e havendo Tera vivido 205 anos, ao todo morreu em Arã. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é o Deus da história. O Senhor não é alguém que fica preso ou surpreso com alguma situação que acontece e o Senhor precisa traçar planos B, C, D. Não. O Senhor é o Deus que está guiando o plano desse mundo, o fluxo desse mundo, de acordo com a sua vontade. E nós vemos isso muitas vezes, Senhor Deus, até nos mínimos detalhes, ao ler uma genealogia. Eu te peço que o Senhor, nessa manhã, nos encoraje ao olhar, Senhor Deus, essa parte da história de Gênesis e que possamos sair daqui encorajados por essa história, pelo que já ouvimos e aplicar isso de forma prática em nossas vidas. Trabalhe nos nossos corações, Senhor Deus, me ajude a transmitir a palavra com fidelidade, ajude os meus irmãos a ouvir e refletir com fidelidade e ao sair daqui decidirem praticar. Eu te peço isso, Pai, no nome do teu filho Jesus. Amém. A grande ideia desse trecho, se eu puder resumir em uma frase, seria o seguinte: mesmo em meio ao julgamento e à dispersão da humanidade, como nós vimos lá em Babel, Deus mantém o controle da história para cumprir sua promessa de redenção através de uma linhagem escolhida. Primeira coisa que nós vamos ver nesse trecho, aqui está o meu ponto 1, é a fidelidade de Deus em meio ao caos. Interessante quando nós começamos a ver aquele caos de Babel, né? As pessoas que queriam fazer o seu próprio nome, queriam ser um povo somente ali escondido, longe dos outros, se fazer ali uma civilização para eles mesmos. Diante daquilo, Deus espalha o povo, né? Como nós vimos na semana passada, os versículos 8 e 9, 2 vezes fala que o Senhor os dispersou dali da superfície da terra. No 9 mais uma vez, o final diz, e o Senhor os dispersou por toda a superfície da terra. E nós vemos no meio de todo esse caos ali, pessoas que agora não falam mais o idioma. Imagina você, de repente todo mundo fala a mesma língua. E daqui a pouco eu olho para você, você está falando comigo, eu não te entendo, você não me entende. Imagina o caos naquele negócio. Imagina a situação. É como se a gente tivesse, pega aí um lugar onde tem uma feira gigantesca, lá que você tem chineses, coreanos, americanos, brasileiros, e aquela misturada toda, você não entende nada. É mais ou menos o que aconteceu em Babel. E aí, no meio de tudo isso, nós vemos que dilúvio acontece por causa do pecado. Depois a gente vê o pecado na vida de Noé, da sua família. E depois vem aqui essa questão da Torre de Babel. E mais uma vez, Deus começa então dando uma quebrada na história, de repente, mostrando que ele não perdeu o controle da história. Porque parece que Deus só simplesmente diz: Deus espalhou o povo pela superfície da terra. E para. Ele não explica mais nada. Não diz para onde, como foi dividido, e simplesmente já volta falando de genealogia, do nada. E vai aqui simplesmente diz: são estas as gerações de Sem. Olha quem volta para a história. Deus mostrando sua fidelidade através até mesmo do caos.
Note que as idades aqui, né, interessante quando você começa a ver a sequência do trecho, as idades começaram a diminuir também, né, nós vimos até isso na EBD. O povo começou ali antes, tinha, se você pegar a história de Sem, que viveu 600 anos, vai ver Naor 148. Então começa a diminuir. E a gente está vendo todo esse caos acontecendo aqui. Agora vem Deus mostrando uma linhagem, gente morrendo, gente nasce, gente morre, gente nasce, gente morre. Como é que a gente entende, então, de ver Deus no meio dessa situação? Deus, meus irmãos, não governa apenas no meio dos grandes eventos, como a gente viu. A gente viu Deus agindo no meio daquele dilúvio global, de trazer um dilúvio e destruir a humanidade, os animais, todas as coisas por meio de um dilúvio. A situação também da Torre de Babel, de Deus chegar e ir no meio daquele povo e dizer: olha, a gente precisa, vamos descer e confundir o povo. É também uma história que todo mundo conhece. Se você falar com qualquer pessoa, seja ela até mesmo um agnóstico, um ateu, ele vai saber sobre o dilúvio. Pode não acreditar, mas ele sabe. Ele vai saber sobre a Torre de Babel. Pode não acreditar, mas ele sabe. Agora pergunta a ele sobre genealogia. Pergunta a ele sobre essas questões aqui de quem era, de onde foi que veio Abrão. Ele não sabe. Mas isso mostra que Deus não apenas age no meio dessas histórias grandiosas. Deus está também controlando até mesmo esses eventos mínimos. E a gente vê então que começa que a gente viu que deu a quebrada lá no capítulo 10, os descendentes de Noé, e Sem seria aquele a qual se espalharia, né, a promessa que Deus deu ao povo, agora volta mais uma vez Sem aqui para a história. De repente são essas as gerações de Sem. E aí ele vai descrevendo, vai descrevendo, vai descrevendo, até chegar em um personagem, como a gente viu lá no versículo 26, né? Um personagem conhecidíssimo nosso que é Abrão, ou que futuramente se tornaria Abraão. A gente vai ver um pouco disso mais na frente. Então, a primeira coisa que eu queria lembrá-los aqui, a primeira coisa que eu queria encorajá-los nesse sentido, é de vocês olharem que Deus ele não age apenas nesses grandes eventos ou apenas naqueles eventos gigantescos que a gente vê, mas Deus controla até mesmo uma genealogia. Deus controla até mesmo o povo que nasce, morre, nasce, morre, nasce, morre, até chegar aonde Ele quer. E aí é interessante que a gente vê que vem aí descrevendo toda a genealogia, chega em Abrão, e havia uma promessa, não sei se você lembra lá do chamado proto-evangelho, lá em Gênesis 2,15, que Deus promete que seria um descendente da mulher que iria pisar a cabeça da serpente. Então havia essa esperança no meio do povo de que haveria um descendente que viria e faria uma diferença em algum momento. Havia essa esperança, né, de que alguém viria. A mulher um dia iria dar um filho que faria uma diferença nesse mundo. Eles não sabiam se era imediatamente, né? A gente também já estudou sobre isso, de que Eva pensava que era logo um dos primeiros filhos, e não era. Mas quando chega aqui mais na frente, a gente vê que o texto dá uma quebrada. No versículo 30, tem um detalhe interessante. Mesmo em meio àquele caos, a gente vê que Deus não perde o controle da situação. E é por isso que eu tenho uma fé certa de que Deus não coloca informações aqui nas Escrituras que não sejam importantes, todas elas são. E é inclusive o versículo 30, depois que vai falar de Abrão, seus irmãos, fala agora de que ele também tomou uma esposa, no versículo 29. A esposa de Abrão se chamava Sarai. E a mulher de Naor fala Milca, depois eles foram, fala aí que é a filha de Arã, que foi pai de Milca e Iscar. Aí no versículo 30, o texto parece que dá uma informação, do nada, ele diz simplesmente assim, Sarai era estéril, não tinha filhos. Aqui é onde a gente vê, logo depois, o meu ponto 2 é a soberania de Deus até mesmo sobre o inesperado. O que a gente começa a ver, vem lá a genealogia de Sem, aí de repente chega em Abrão. Agora, uma situação inesperada de uma mulher não poder ter filhos. Até para eles, naquela situação, era algo meio até desonroso.
Porque os homens, eles esperavam que as mulheres fossem lhe dar a descendência, né, e a gente vê essa palavra muito forte desde o começo ali das Escrituras. Então, a esperança que se tinha era que daquela descendência lá de Sem viesse um descendente que futuramente traria essa redenção do povo. E aí, quando chega de repente em Abrão, Sarai era estéril. Se a promessa de Gênesis 3,15 diz que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, a esterilidade de Sarai parece ser uma ameaça direta ao plano de Deus. Olhando humanamente falando, é impossível que esse plano se concretize uma vez que a mulher é estéril. Como é que esse plano vai continuar? Como é que a gente vai caminhar para frente esperando um descendente se a mulher não pode ter filhos? Se a mulher não pode engravidar? Parece que há um conflito aqui. Mas é exatamente nesse ponto que é interessante, né? Porque se Deus simplesmente deixasse a história acontecer, parece que tudo ia depender de Abraão e de Sara. Eles iam ter filhos, seus descendentes iam caminhar, ninguém ia lembrar de nada e tudo, mas a forma, né, a maneira como Deus age, não que Deus precise provar algo para alguém, mas via de regra a gente vê que em todas as situações, em todas as histórias, Deus está trabalhando ali para mostrar que Ele está governando e controlando o fio da história. E eu penso que ele faz isso exatamente para mostrar que aquele caminho da redenção, aquela promessa dele, não era algo que vinha simplesmente por meios humanos, mas era ele que estava controlando tudo. Se a linhagem continuasse por meios naturais, seria fácil. O homem poderia até levar a glória por isso. Mas Deus decide, de forma milagrosa, intervir ali e trazer uma mulher estéril para aquela família. Deus permite que cheguemos, muitas vezes, né, em umas situações e parece que a gente, às vezes, não entende ou por que está acontecendo, como vai acontecer. E aí a gente, às vezes, esquece de olhar essas historiazinhas aqui, né? De Deus agindo, muitas vezes, por meio de detalhes que a gente nem percebe. Porque você talvez vai saber, até conta-se nas salinhas, que Sara era estéril. Mas essa informação não é simplesmente para passar despercebida aos nossos olhos. É para mostrar que até mesmo nessas situações, até mesmo no meio desses eventos inesperados, a soberania de Deus ela está governando. Tanto na vida daquele homem, Abrão, na vida daquela mulher, Sarai, que futuramente se tornaria Sara e Abraão, ele estava controlando tudo. Até mesmo a esterilidade. Até mesmo a forma como a, a linhagem iria seguir. Deus estava manifestando a sua glória. A promessa de Deus não precisa de circunstâncias favoráveis. Ele cria a sua própria realidade ou ele age na sua própria circunstância. A gente é que muitas vezes acha que Deus precisa do nosso jeitinho para que as coisas aconteçam do jeito dele. Né? A gente às vezes quer seguir a nossa vida dando o nosso jeitinho para ajudar Deus, como se Deus precisasse da nossa ajuda. Né? Deus não precisa da nossa ajuda, Ele nos dá o privilégio de obedecê-lo e fazer a vontade dele. E é uma bênção isso. Mas não pense que Deus precisa do nosso jeitinho aqui. A gente vai ver mais na história, né? Claro que a gente não vai pregar em Gênesis 12, mas você pode olhar depois lá, como eu já falei no YouTube. A gente vê que Abraão, né, mesmo tentou muitas vezes dar um jeitinho para Deus. E a gente viu o problema que isso deu. Até hoje, no Oriente Médio, olha a confusão que está por causa do jeitinho de Abraão, ali, de querer dar o jeitinho dele para seguir, para que a vontade de Deus fosse feita, né? Deus não precisava do jeitinho dele. E ele vai aprender isso da pior forma. Se você pensar, meus irmãos, na sua vida, ah, quais são os mínimos detalhes que muitas vezes você deixa passar despercebido? Parece assim uma coisa que é tão, isso aqui é só uma besteirinha. Mas o que é que Deus está querendo ensinar? Até mesmo nas coisas pequenas. E essa semana eu estava conversando com alguém e até eu estava falando, né, que às vezes a gente ora e a gente espera que Deus vai responder as coisas de forma perfeita, aperfeiçoando tudo, né, colocando tudo bem direitinho. Espera aí, se Deus precisa trabalhar algumas coisas na nossa vida,
ele não vai fazer aquilo que geralmente a gente quer. Ele vai dar situações para trabalhar coisas que precisam ser trabalhadas em nossas vidas. Quais são os meios que Deus está utilizando, meios que parecem ser imperceptíveis ou inesperados para trabalhar na sua vida? Você tem pensado sobre isso? As situações que chegam nas suas vidas não é simplesmente para elas passarem e você chegar e dar um jeito humano ou dar uma ajudinha para Deus. Não, mas antes, Deus talvez queira estar trabalhando o seu caráter, moldando o seu caráter para ser mais parecido com Ele. Lembre de Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E todas as coisas, muitas vezes, está incluso dificuldades, dores. Isso não quer dizer que simplesmente Deus se alegra de ver a gente sofrendo ali. Não, mas é porque às vezes ele vai utilizar essas situações para que o versículo 29 seja exercido em nossas vidas. Ele vai dizer, né? Porque aqueles que de antemão predestinou, chamou também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho. Então Deus usa todas as situações para moldar em nós o caráter de Cristo. E aqui nós vemos, por isso que eu estou querendo focar nisso aqui com vocês, que mesmo nas situações inesperadas, Deus ele não deixa de ser soberano. E aqui, mesmo em uma situação que parecia anormal, uma mulher estéril, do nada aparece essa informação, Deus ainda continuava governando o seu plano perfeito. Deus não estava perdendo o controle de nada. E a gente precisa focar nisso aqui. As situações inesperadas e os caminhos incompletos fazem sentido quando vistos da ótica de Deus. Somente assim. Se você focar nas situações inesperadas, naquilo que muitas vezes você parece que perdeu o controle, e aí você olha pela sua ótica, pela ótica dos outros, parece que está um caos ali, tudo fora do lugar. Mas quando você olha, peraí, onde é que está Deus agora? O que Deus está fazendo? Ele permanece o mesmo, ele está no mesmo lugar, o seu caráter não muda, a sua vontade não muda. Se eu olho por essa ótica de Deus, eu consigo ver diferente. Por isso que essa informação aqui, ela não pode ser passada despercebida. Quando vai chegando no capítulo 12 para frente, a gente vê toda a diferença em uma única informação. Sarai era estéril e não tinha filhos. Os versículos 31 e 32, a gente vai ver, onde eu vou gastar um pouquinho mais de tempo aqui, a direção de Deus nos caminhos incompletos. Meu ponto 3 aí. No meio do caminho, Terá tinha um destino. Aí ele vai dizer que ele ia para Canaã. Versículo 31 diz aí: Terá tomou Abrão, seu filho, e Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, e foram até Arã, onde ficaram. A gente vê aqui que ele tinha um destino aonde queria chegar. Mas parece que chega num determinado lugar, Deus, em sua soberania, não permite que eles continuem. Ele simplesmente parou ali, diz que ele chegou em Arã, e aonde eles ficaram. E aí diz, e havendo Terá vivido 205 anos, ao todo morreu em Arã. Eles estavam indo em um destino, a Canaã, mas chegaram em Arã, ali ele morreu. Arã era uma cidade maior, ao que é descrito como centro comercial, um lugar de fácil de se acomodar. Mas a morte de Terá, em Arã, parece meio que um fim trágico, né? De repente, aquele homem morreu. Ele já estava cuidando, inclusive, de um neto, né, dos seus filhos que tinha morrido, que era Ló. E aqui, de repente, aquele homem sai de cena, aqui entre outro. Abrão, como a gente vai ver no capítulo 12. Deus usa, muitas vezes, até essas situações, como a gente vai ver, porque se Arã tivesse continuado, se Terá tivesse continuado vivo, aí ele ia ser o centro da história. Mas, de repente, ele morre simplesmente com 205 anos, uma quantidade bem menor do que os outros, para que Deus pudesse agora trazer outro para a história, que era aquele que nós conhecemos, que é Abrão. O plano de Deus, muitas vezes, como nós vemos só focado na nossa vida, nós costumamos olhar o plano de Deus muitas vezes só da nossa pequena vida, da nossa ótica.
Mas ao olhar assim, quando você abre Gênesis, né, se você pudesse colocar em um telão a história acontecendo, a gente vê que o plano de Deus ele está acontecendo a despeito de homem A ou B. O plano de Deus está continuando e a direção de Deus ela continua mesmo quando os caminhos parecem não chegar onde queria. A ideia de Terá era com sua família chegar em Canaã. E aí, de repente, eles param no lugar, o caminho está incompleto, peraí. O que acontece? Até isso, Deus estava no controle. Esses caminhos que até para Abraão poderia parecer confortável de ficar ali, era confortável para ele não precisava continuar. Ele não precisava ir para outro lugar. Ele poderia continuar naquele lugar que o seu pai deixou, mas nós vamos ver mais para frente que essa não era a vontade de Deus. Né? Só para ler aqui, só o texto que certamente você já conhece, só o iníciozinho do capítulo 12, os versículos 1 ao 3, que Deus vai falar para Abraão, ele diz assim, e o Senhor disse a Abraão, sai da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. Abençoarei aqueles que abençoarem e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Mais uma vez, parece que o texto dá uma quebrada e Deus não explica nada, simplesmente chega para Abraão e diz o que é que ele vai ter que fazer. Assim como acontece no versículo 10, essa quebrada de trazer as gerações, agora Deus mais uma vez dá essa quebrada e simplesmente dá uma ordem para Abraão. As promessas de Deus começam a se voltar agora para esse homem. E é interessante de a gente ver que Deus tinha feito uma promessa de um descendente, né? Lá em Gênesis 3,15, a gente viu isso. E para Abraão, quando chega aqui em Abraão, depois de se tornar Abraão, ele mais uma vez vai falar que vai abençoar e que ele vai ser aquele que abençoaria todas as famílias da terra. Então, precisaria claramente de que Abraão tivesse descendência. Né? E ele, mais à frente, a gente vai ver que ele vai querer dar um jeitinho nisso, mas Deus é muito claro em falar que é dele que ele vai fazer uma grande nação. Se você puder, abra sua Bíblia aí lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 16, Paulo fazendo uma citação a respeito desse momento. Gálatas 3, versículo 16. Abra lá para você me acompanhar aqui. Gálatas 3,16 diz assim: ora, as promessas foram feitas a Abrão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como falando de muitos, porém, como falando de um só, ao seu descendente, que é Cristo. Paulo ele faz uma aplicação direta aqui desse trecho lá de Gênesis, capítulo 12, né? Ele vai mostrar logo que ele já está trazendo esse trecho dentro da linhagem, falando que existia um descendente, não era os descendentes, ou vários descendentes. Abraão precisaria ter filhos, e a esposa dele precisaria ter filhos. E Deus estava mostrando que estava trabalhando, e aí Paulo, quando olha para trás, fazendo a aplicação desse texto, ele diz, e o descendente era Cristo. A gente vê, olha só essa história acontecendo. Uma distribuição de pessoas espalhada no meio do mundo, sem uma linguagem específica. De repente vem aqui a linhagem de Sem voltando. Parece que a coisa está se acabando quando vem uma mulher estéril, mas quando a gente começa a olhar tudo que passa até chegar no Redentor, que é Cristo. O Deus da promessa é o Deus que ele está guiando a história. E é interessante também que Lucas, né? Se você puder ir comigo também lá para Lucas, Lucas capítulo 3, Lucas falando da genealogia, né? Ele faz uma genealogia diferente, seguindo até Adão. Lucas 3. Eu não vou ler toda a genealogia, quero só apenas alguns versículos aqui. Os versículos
34 ao 36, é interessante que a gente vai ver exatamente aqui. Olha o que diz aqui. Versículo 34 diz assim, falando aqui da genealogia de Jesus, né? Começando lá em cima. Jesus, depois vai dizer, era conforme pensava, filho de José, filho de Eli, vai descendo, até chegar na genealogia 34, ele diz assim: filho de Jacó, filho de Isaque, filho de Abraão, filho de Tera, filho de Naor, filho de Serugue, filho de Regaú, filho de Faleque, filho de Eber, filho de Salá, filho de Cainã, filho de Arfaxade, filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameque, filho de Metusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Malalel, filho de Cainã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Olha a história, começando lá no início e aí vem parar em Jesus. Deus guiando o fio da história, né? E a gente vê aqui os personagens que a gente estudou, né? Não sei se você vai lembrar aí, você vai lembrar certamente aqui de como a gente já falou de Sem, você vai lembrar de Enos, você vai lembrar de Enoque, Lameque, né? Esses trechos que nós estudamos aqui, de Gênesis 1 a 11. Todos aqui na genealogia de Lucas. Lucas colocando aqui na genealogia de Jesus. A gente vê o fio da história. O Deus da promessa guiando todas as coisas, conforme a sua vontade e para a sua glória. Se você olhar o texto apenas pela ótica daquela genealogia, parece que tudo aquilo aí não faz muito sentido. Pensa aí, se você parasse aqui, alguém chegasse e entregasse Gênesis 1 a 11. Aí, tipo, ó, terminar com a genealogia, o que, que tem a ver isso aqui, né? Mas quando a gente começa a seguir o ciclo da história, a gente vai ver que isso aqui tem uma diferença muito grande. A genealogia de Gênesis 11 termina com uma família viajando para uma terra que ainda não possuía. Pensa nisso. Eles estão indo para uma terra de Canaã, que nem era deles ainda. Param em uma terra, a terra de Arã, em uma terra, e ali eles fazem moradia. Uma terra que eles não tinham, uma terra que não era deles, eles não sabiam, né? A Terá pegou sua família, saiu com eles rumo a uma terra que não era deles. Agora, fazendo a comparação aqui, em Cristo, a promessa deixou de ser apenas um mapa geográfico para se tornar uma pessoa. Lembra de João 1,14, que diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Não é apenas uma terra a qual nós estamos esperando uma coisa qualquer, não. Em Cristo, essa promessa se torna uma pessoa palpável. Ele veio e habitou entre nós. Se você está em Cristo, isso aqui é encorajador. Se você está em Cristo, você faz parte de uma linhagem da promessa, dessa promessa. O Deus que guiou Eber, Peleg e Abrão é o Deus que guia os seus passos até o encontro final e eterno com Ele. Pensa nisso. Deus não perdeu o fluxo da história daquele povo lá no início. É o mesmo Deus que está guiando a nossa história até o dia do encontro eterno com o Salvador. Abrão seguiria um caminho sem mapa e humanamente sem direção. Viu que nós lemos lá no começo do capítulo 12? Vai para uma terra que eu te mostrarei. Imagina isso. Deus está simplesmente dizendo, Abraão, pega aí a tua esposa, sai, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Deus não disse para ele para onde é que ele vai. Deus simplesmente diz, eu vou lhe mostrar, mas vá para uma terra que eu vou te mostrar. Ele não sabia para onde ele ia. Simplesmente saiu na direção de Deus. Em Cristo, nós sabemos exatamente para onde vamos e o que vamos encontrar. Se Abraão ele tinha uma incerteza de não saber o que o esperava, ele sabia quem estava guiando, ele sabia que Deus estava dizendo para ele. Mas ele não sabia o que esperava ele, quais eram as lutas que esperavam ele lá. O que iria acontecer, ele não sabia. Em Cristo, não. Em Cristo, nós sabemos exatamente para onde vamos e o que vamos encontrar. É isso que nós olhamos, de Deus guiando essa história desde o começo. O Deus Criador que coloca tudo em ordem, não perde o controle quando o homem resolve desobedecer com a sua mulher. A humanidade se degrada no pecado. Aí depois, Deus parece que vai renovar tudo de novo, aí vem a família de Noé e cai. Esse Deus, ele está guiando
a nossa história, até chegar em Cristo e a partir de Cristo guiando a sua vida, se você é um salvo em Cristo Jesus, até o dia de encontrar com esse Salvador. Não tem um descanso melhor, meus irmãos, não tem um descanso melhor do que estar seguro nas mãos desse Deus que guia a história. Não tem coisa melhor. Por quê? A gente sabe, se Deus está guiando a história desde o começo, ele vai perder o controle da minha e da sua vida. E aí é onde tem os desafios deixa eu voltar um pouquinho, de muitas vezes nós perdermos os detalhes do que acontece. Por quê? Pensa, se Deus guiou a vida de todo mundo até hoje, por que que ele não guia a sua? Parece que a gente pensa muitas vezes que Deus está aqui, guiando o fluxo da história. Aí chega na minha vida, ele faz assim. Aí passa, né? Ele dá um pulo da minha vida. E não é. Ele está guiando exatamente a minha e a sua vida. E a melhor coisa que pode acontecer é se você está descansando a sua vida, as suas escolhas, o seu caminho, a sua eternidade nas mãos de Cristo. Porque nós podemos descansar na certeza de onde vamos e do que vamos desfrutar. Pensa em pessoas que estão sofrendo sem saber aonde vão passar a eternidade. Se você é uma dessas pessoas, hoje é uma oportunidade, talvez, de você decidir isso para a sua vida. Se hoje for o seu último dia na Terra, você sabe para onde você vai? Onde você vai morar? Se você tiver Cristo, você tem certeza para onde vai. Não é pelos seus méritos, não é pelo que você faz, não é pelo que você deixa de fazer, mas é pelo que Cristo fez, é pelos méritos de Cristo. É porque ele pagou um preço, ele fez a obra completa e por isso você pode descansar eternamente nessa obra de salvação. Tem coisa melhor, meu irmão. Independente se a sua vida aqui vai ser financeiramente abastada ou se você vai viver uma vida de lutas, dificuldades, você sabe qual é o seu destino final. Você sabe que você vai chegar no destino final de estar eternamente com o Salvador. Essa é a melhor coisa que podemos fazer. É a melhor coisa. O melhor lugar que podemos descansar. Ficarmos presos nas nossas próprias forças, achando que nós podemos controlar a história, é deixar Deus de lado no banquinho aqui e dizer: Senhor, eu controlo a minha vida, eu sei o que eu posso fazer melhor do que o Senhor. Isso aí é bater com a cara no muro. A gente viu isso várias vezes, os servos deles querendo fazer a sua própria história. Nesse pequeno trecho de Gênesis 1 a 11, nós vemos várias vezes, quando o ser humano quis fazer a sua vontade, o que aconteceu? Eles quebraram a cara, e com a gente não vai ser diferente. Por isso, então, que eu quero encorajá-los a olhar Deus trabalhando o fio da história, esse Deus da promessa que prometeu que, por meio daquela descendência, viria um descendente que cumpriria completamente o que era exigido. E ele veio, esse descendente veio, Jesus. E esse descendente também ele nos fez algumas promessas. E dentre elas, de que um dia ele viria novamente aqui. E nós podemos descansar que um dia ele vai vir. Nós podemos ficar confiantes nisso. Eu quero então gastar um tempinho aqui com vocês em algumas aplicações. Primeira coisa que eu queria encorajá-los é: descanse no controle de Deus. Descanse no controle de Deus. As circunstâncias não são o fator determinante do agir de Deus. Se Deus colocar você em provas, em dificuldades, situações que vão exigir de você uma fé que descanse nele, Deus ele não perdeu o controle nisso. Ele não precisa assim, Deus está cuidando da minha vida se tudo estiver bem. Não. No momento em que as coisas humanamente saem do nosso controle, Deus continua também cuidando de tudo. Portanto, descanse sua vida no controle de Deus. Faça o que você tem que fazer, obedeça ao Senhor naquilo que Ele exige que obedeça, corra atrás do que você tem que correr atrás, mas no final de todas as coisas, descanse no controle de Deus. Você tentar tomar esse controle da mão do Senhor, você vai viver uma vida de frustração eterna. Porque a gente não consegue controlar a nossa própria vida. A gente não consegue fazer a nossa própria vontade. Por isso que é uma questão de frustração. Por isso, descanse, meu irmão, no controle de Deus. A segunda coisa, descanse na soberania de Deus. Descanse no Deus que, mesmo quando as coisas parecem não fazer sentido, o Senhor continua soberano e governando todas as coisas. Olhando a história de Abraão,
A esposa dele tinha uma promessa de um descendente vir daquela linhagem. De repente, a esposa estéril. Parece que nada faz sentido, mas é onde a gente precisa descansar na soberania de Deus. Descansar na soberania de Deus quando tudo está bom é legal demais. É muito fácil. Agora, quando as coisas parecem nebulosas, que nós não conseguimos ter a visão de tudo, essa é a hora de descansar na soberania de Deus. Lembra, voltando daqueles marinheiros antigamente, que eles estavam ali rodeados de gelo. Eles tinham um mapa e eles confiavam no mapa. É igual hoje, né? Os pilotos de avião, eles colocam ali o destino, o piloto, o avião vai praticamente sozinho, eles vão simplesmente fazendo os ajustes até chegar lá. Eles precisam confiar no mapa. Eles precisam confiar de que o avião vai fazer o que é preciso. E eles estão simplesmente controlando. Da mesma forma, nós, como filhos de Deus, nós temos um mapa, nós temos a Bíblia, dizendo o que aconteceu, dizendo o que está acontecendo conosco, mostrando e também apontando para o que vai acontecer no futuro. Nós podemos descansar completamente na palavra de Deus. Eu creio, meus irmãos, piamente que a palavra de Deus, ela é inerrante, ela é infalível e ela é suficiente para as nossas vidas. Mesmo que você lute com seus pensamentos, com suas dificuldades, suas emoções em algumas situações, mas descanse, que a verdade de Deus ela não muda. Descanse na soberania de Deus. E por último, olhando para frente, descanse na esperança futura. Talvez você muitas vezes lute com medos, talvez muitas vezes você lute com frequentes quedas em pecados recorrentes. Talvez você luta com doenças que trazem dores para você, para o seu corpo. E pela ótica de Cristo, um dia tudo isso vai passar. A luta contra o pecado, ela vai cessar. As dores desse corpo, ela vai cessar. As lutas desse mundo, ela vai cessar. Mas essa esperança só pode ser desfrutada completamente, corretamente pela ótica de Cristo. É por isso que nós podemos descansar na esperança futura em Cristo. A esperança em Cristo é o melhor descanso que os salvos podem ter. Independente de como a coisa vai caminhar aqui, meu irmão. Independente das notícias que chegam e bate à sua porta, muitas vezes uma notícia inesperada, né? Mas lembre-se que aos olhos de Deus e da ótica de Deus, nada disso é inesperado. E isso pode gerar em nós esperança. Esperança de que um dia, não sei se isso enche o seu coração, mas saber que um dia estaremos completamente perfeitos diante de Cristo, isso é maravilhoso. Olhar para aquele mundo de caos lá no começo, olhar para tudo que já aconteceu nesses milhares de anos passados, olhar para o que está acontecendo nesse momento. Só a esperança futura pode trazer descanso para nós. Só a esperança futura. As coisas desse mundo elas vão passar, né? Mas a esperança com Cristo, ela é eterna. Mais uma vez eu quero encorajar, se você é um salvo em Cristo Jesus, está lutando com lutas frequentes, seja em pecados, seja em talvez dores, seja em situações de conflitos não resolvidos, qualquer dessas situações, batalhe para fazer o que você precisa fazer, mas olhe para a esperança futura em Cristo, antes de qualquer coisa. Eu quero terminar também uma aplicação aí para as crianças que, principalmente, que estão fazendo os seus esboços, né? E depois tem que mostrar para a tia André, se quiser ganhar chocolate. Ah, Deus cuida de você em todos os momentos. Lembre-se disso, crianças. Onde quer que você esteja, seja se você estiver na sua escola, na sua casa, sozinho, lembre-se que Deus cuida de vocês. Papai e mamãe muitas vezes não conseguem ter o olhar o tempo todo sobre vocês, mas Deus tem. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, obrigado por esse tempo, obrigado pela tua palavra, obrigado pela esperança que há em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor Deus, porque mesmo no meio do caos, mesmo no meio das coisas que parecem fora do controle, o Senhor continua governando tudo. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor cuida das nossas vidas, assim como o Senhor cuidou daquele povo lá no início, assim como o Senhor guiou a descendência de Sem até chegar em Abrão e até chegar em Cristo.
o Senhor tem guiado nossas vidas também e vai guiar até aquele dia a qual encontraremos contigo. Pai, eu oro por aqueles que aqui estão, caso não te conheçam, que nessa manhã eles possam tomar uma decisão de se voltar para ti, de querer entregar suas vidas para Cristo, de viver uma nova vida no Senhor. Nós, Senhor Deus, não temos nada a contribuir na salvação, o Senhor é soberano, o Senhor já providenciou tudo. Então, se alguém aqui está lutando com medo de se voltar para ti, Senhor Deus, quebra esses medos, que o Senhor traga fé nesse coração, regenere os corações que ainda não são salvos aqui, traga vida, traga, Deus, um despertar para se voltar para ti, seja nas crianças, seja nos adultos, que o Senhor possa fazer uma obra de salvação nessa manhã, Deus. Deus, e também nos guie, aqueles que já te conhecem, que nos guie na esperança de Cristo. É a esperança que temos, é a esperança que não morre, é a esperança que não muda. A única. Políticos passam, esse mundo passa, trabalho, dores, tudo passa. Mas o Senhor permanece para sempre e nós estaremos com o Senhor um dia, desfrutando eternamente da sua presença. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo. Em nome de Jesus. Amém.